Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live, hoje nossa live número 123, neste dia 30 de janeiro, terça-feira, no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã, né, reta final do mês. Ontem eu acabei falando reta final do ano, depois eu estava assistindo a gravação aqui e aí eu fui perceber que eu acabei falando reta final do ano, né? Na verdade a gente está começando o ano e estamos na reta final do mês, então hoje dia 30 de janeiro, mas aquela coisa, né? Quem faz ao vivo está, né, sujeito a esses tipos de errinhos, mas para vocês que já estão há um tempo aqui me acompanhando, sabe que isso é o menos importante, porque quem está realmente ali exposto, quem está buscando, né, contribuir, fazer alguma coisa, vai estar, né, exposto a um determinado tipo de erro, e isso não é o que mais importa no fim das contas. Inclusive isso é um pouco do tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, terça-feira, hoje 7 horas da manhã, nosso horário tradicional aqui, deixando os recados iniciais de sempre. As nossas lives são de segunda a sábado, 7 horas da manhã, e também temos ali no link da bio a inscrição para o Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente que a gente tem com aulas mais robustas aí, com módulos extras, né? Lá a gente fala sobre mentalidade, sobre comunicação, sobre construção de hábitos, e a gente tem também alguns módulos extras com outros profissionais, né, da área de organização financeira, na área de alimentação saudável e na área também de grupo de estudos através de livros. Para quem quer criar o hábito de ler livro, também a gente tem um grupo de estudos voltados para isso, né? Então, dados esses recados, vamos ao que interessa. Então, nessa live de hoje, nessa terça-feira, a gente vai falar de um tema muito presente nas nossas vidas, muitas vezes confundido ou muitas vezes, né, generalizado, que é o tema da educação, né? Quando eu falo de educação aqui, eu não estou falando aqui não vim aqui para falar sobre educação de filhos, sobre educação escolar, né? Educação nesse sentido. É óbvio que isso tem a sua importância, né? Normalmente a pessoa olha para esse tipo de tema e pensa, poxa, o que faltou lá no meu passado, na minha educação? Ou então pensa logo, né, poxa, qual é a melhor técnica para educar filhos? Não é sobre isso que eu venho falar aqui em relação a esse tema. Eu acho que tem profissionais competentíssimos aqui, principalmente também na internet, já falando disso. Eu acho que não é a minha praia, não é disso que eu quero falar exatamente, né? Eu quero falar de um outro tipo de educação, né, que é um tipo de educação que, se a gente não tem, se a gente não acrescenta esse elemento dentro da nossa vida, no fim das contas, a gente tem um tipo de morte em vida, né? Um tipo de morte em vida que se dá devido a um certo tipo de soberba, a um certo tipo de avareza que vai entrando, né, na nossa vida meio que sutilmente, e a gente não vai percebendo devido a não estarmos educados em relação a isso. É desse tipo de educação que eu quero falar, né? Então existem alguns elementos dessa educação e eu acho que as pessoas acabam valorizando, né, os menos importantes relacionados a isso, né? Então vou dar um exemplo, né? O primeiro elemento da educação é o elemento intelectual, né? Aquela coisa da cultura, dos livros, né, do intelecto, né? Eu preciso ler livros. Existe essa coisa, né, do quanto mais livros eu leio, mais eu me torno uma pessoa culta, mais eu me torno uma pessoa educada, né, mais eu me torno uma pessoa intelectualmente, né, falando uma pessoa que consegue se educar intelectualmente, quanto mais eu leio livros e tal. Existe essa mística, né, essa coisa, né, das pessoas dizem, me indica aí um livro, né, isso é muito presente, né, me indica aí qual é a lista de livros que eu devo ler. Esse é um dos elementos dessa educação que eu estou falando aqui. Agora, eu acho que de longe é o mais importante, né? Vocês dificilmente vão me ver aqui fazendo uma indicação de livros, no sentido, olha, eu vou dar aqui uma listinha de livros para vocês lerem, porque eu sei que esse é um elemento menos importante. Eu não estou desvalorizando, é óbvio que tem sua importância, né? É importantíssimo a gente ler, né? Agora, não é o elemento mais importante. Vocês já vão entender por quê, né? Eu faço questão de não ficar fazendo indicações de livros justamente para não causar essa confusão, né, da pessoa achar que, poxa, é a lista de livros que vai me educar, né? Esse é um dos elementos, né, é o conteúdo intelectual, por assim dizer, mas ele não é nem de longe o mais importante.
Existe também um segundo elemento dessa educação, que aí é o elemento moral, né? Que aí também, aí a gente já está começando a subir um pouquinho de nível, né? Que é a questão né? Que a gente pode olhar de uma forma bem resumida, que é aquela coisa da busca por aquilo que é bem, né? Pelo bem, e evitar o mal, né? Então é aquela velha coisa da moral, né? Tipo, não roubar, não matar, né? E aí isso aí muitas vezes é visto como ser uma pessoa boa, né? Então aí, só que aí dentro desse elemento ali da moral, muitas vezes entra um conjuntinho de regras, né? Que aí já passa para o moralismo, né? Então aí vem um monte de coisas assim que estão um pouco fora desse eixo ali que é o mais importante no fim das contas, né? Que é aquela coisa de buscar o bem, evitar o mal. Isso também tem a sua importância na nossa educação, mas também não é o mais importante, né? Muitas vezes as pessoas vivem isso olhando, poxa, o importante é ali, sei lá, eu vou colocar o cinto de segurança, né? Eu vou seguir aqui as regras do trânsito, né? Eu vou, sei lá, seguir tal tipo de regra, né, moral, e aí a pessoa pauta a sua vida somente nisso, olhando para isso, para esse tipo de educação, e muitas vezes ela passa a ser um sujeito soberbo que fica apontando o dedo para os outros que não estão vivendo a vida da maneira que ela vive. Eu não estou dizendo também, da mesma forma que eu falei do primeiro elemento, né, eu não estou dizendo, poxa, que não é importante, é óbvio que esse elemento da intelectualidade é importante na nossa educação, assim como esse elemento moral, ele também é importante dentro da nossa vida, dentro da nossa educação, desde que a gente acabe não tornando isso um mal, fazendo desse bem um mal. E aí por que eu digo que isso é o menos importante? Porque se a gente fica olhando só para isso, só para esse elemento moral, só para esse elemento intelectual, a gente esquece um terceiro elemento que aí sim eu julgo ser o elemento mais importante dentro daquilo que a gente pode chamar de educação, que é um elemento chamado intensidade, um elemento que eu já falei algumas vezes aqui e hoje eu quero trazer ele para dentro desse contexto, né? O que é esse elemento da intensidade, né? Intensidade às vezes é confundida, a pessoa acha que é viver a vida de maneira louca, né? Aproveitar cada instante, cada segundo. Quando eu falo de intensidade, eu não estou falando sobre aproveitar a vida no sentido de tudo tem que vir para o meu prazer, né? Se eu estou vivendo um prazer, então eu estou aproveitando a vida. Não tem nada a ver, isso é uma das maiores confusões que existem. Quando eu falo desse elemento da intensidade, que vocês já me viram falando aqui algumas vezes, é quando você não desperdiça esse dom chamado vida. Você tem um presente em suas mãos chamado vida, que foi dado para mim, que foi dado para você, que foi dado para a pessoa que está do seu lado, que foi dado para a pessoa da sua família, para o seu colega de trabalho. Para todos nós foi dado um presente que a gente pode chamar de dom chamado vida. E essa vida ela só vale realmente a pena nesse elemento da educação quando a gente vive ela com essa intensidade de estar realmente colocado, estar inserido, fazendo algo através desse dom. Se a gente não faz isso, é como se a gente estivesse jogando a nossa vida no lixo, né? A gente está ali vendo ali somente para a coisa do intelecto, eu estou enchendo a minha cabeça de informação, de conhecimento, de repente eu tenho até um pensamento aqui moral de não fazer o mal, de fazer o bem, mas quando chega na parte da prática, por eu não ter esse elemento da intensidade, tudo isso que vem anteriormente acaba sendo nulo. De que adianta eu ler todos os livros do mundo só para dizer que eu sou um intelectualzinho, né? Para dizer que eu tenho um conhecimento maior do que o meu vizinho? De que adianta eu pautar minha vida totalmente numa moralidade somente para ficar julgando e apontando o dedo para o outro que está fazendo diferente de mim? Então é nesse sentido que eu estou dizendo, se eu não pego a minha vida realmente e faço algo de útil, de benéfico em relação a ela, nada vai adiantar o seu sujeito mais culto, mais intelectual ou o seu sujeito mais moral do mundo, porque no fim das contas isso ficou somente numa teoria tosca, porque eu não trouxe para a prática aquilo que mais importa, né? Então eu vou dar um exemplo, né? Esse tempo tem uma amiga minha, colega de projeto, que estava ali escrevendo, né, um livro, estava no projeto de escrever um livro. Aí, né, isso é o que eu chamo de colocar intensidade na tua vida. Eu estou pegando algo, estou fazendo algo da minha vida que vai no sentido colaborativo
para as demais pessoas. E aí escutou coisas, né, do tipo, para que tu tá fazendo isso? Tá perdendo tempo, né? E aí daqui a pouco, imagina se essa pessoa ficasse pensando ali, né? Então tá bom, né? Já que os outros estão me julgando aqui, eu vou parar de fazer isso, né? Então esse sujeito, muitas vezes, que está ali criticando, é aquele sujeito que está só nos 2 primeiros elementos, e aí a pessoa está tentando começar a fazer algo nesse terceiro elemento, e aí vem pessoas que estão lá inseridos naqueles 2 primeiros elementos e fazem esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que a gente precisa saber para a gente ter esse elemento de intensidade na nossa vida é: não tenham medo da inveja dos outros, né? Porque quando você começa a colocar esse elemento de intensidade na tua vida, vão vir pessoas que vão acabar criticando, né? E eu não estou falando daquelas pessoas, né? Às vezes existe uma confusão. Quando eu falo esse tipo de coisa aqui, tem pessoas que acham que é o seguinte: então eu não devo atender às expectativas dos outros. Calma, meu filho, eu estou sempre falando o seguinte aqui: a gente precisa olhar para a verdade das coisas, a gente precisa buscar a verdade, tá? Porque senão a gente generaliza tudo e aí vira uma confusão dos infernos. Não é isso, a gente precisa olhar com calma para as coisas e entender qual é o tipo de expectativa que alguém tem sobre mim. Eu preciso, obviamente, atender certas expectativas na vida. Poxa, se eu estou, por exemplo, ali, sendo um profissional, estou ali numa empresa e a empresa está me pagando por aquilo ali. É óbvio que a pessoa que me contratou tem uma expectativa sobre mim e é importantíssimo que eu honre essa expectativa, né? Senão eu estou sendo, um cara de pau. Se eu estou num casamento e aqui é óbvio que a gente precisa levar em consideração a questão da lealdade, da fidelidade. Existe alguém que tem uma expectativa sobre mim para que eu não seja um sujeito mau caráter que vou, trair aquela pessoa, que vou estar mentindo. Então é óbvio que eu tenho que atender à expectativa daquela pessoa. Se eu tenho um filho, por exemplo, que depende de mim, que precisa ser criado, precisa educar, é óbvio que eu preciso atender essa expectativa. Então a gente não pode confundir as coisas, senão eu não vou atender a expectativa de ninguém, foda-se o que os outros estão pensando. Não é para esse lado que a gente precisa levar as coisas. Agora eu preciso conseguir diferenciar quando existe alguém que está ali somente querendo fazer uma crítica, né? Ainda às vezes vem mascarado de crítica construtiva, que não ajuda em absolutamente nada, que é aquela pessoa que está querendo no fim se sentir menos mal porque está te olhando ao momento que tu coloca intensidade na tua vida e ela se vê ali como menor porque ela não está fazendo nada, né? É aquela pessoa que tu começa a fazer começar a cuidar da tua saúde, ela, mas tá muito fitness, mas aí tu já tá sendo uma pessoa muito exagerada, né? Daí aquela pessoa começa a te criticar, tu entra num curso, tu te matricula no curso, começa a estudar, mas agora só quer pensar nisso. Então, sabe, esses tipos de críticas que no fim das contas, né, o exemplo que eu estava dando ali, que essa minha amiga acabou passando, que vem no fim das contas com uma inveja, na verdade. A pessoa que não quer te ver crescer, muitas vezes não é porque quer o teu mal, é porque ela não está colocando intensidade na vida dela, então ela não quer que tu tenha também. Então a gente tem que saber diferenciar o que é uma expectativa realmente, né, justa, nobre, né, que vale a pena a gente atender, e o que é aquela coisa que tu não deve nem escutar. Agora, onde é que está o ponto aqui dessa live? Né? Já conseguimos entender, existem esses 3 elementos, né, da nossa educação: a questão intelectual, que é importante, essa parte de ler livros, né, de se habituar, de conseguir ali trabalhar o nosso intelecto, o nosso imaginário, que eu falo muitas vezes que é uma das funções da arte. A gente tem no meio esse elemento moral, que também é importante a gente colocar na nossa vida, né, que é olhar o bem, mas a gente não pode parar só aí. Se eu fico nesses 2 elementos e não passo para esse terceiro elemento, que é colocar intensidade na minha vida, eu acabo ficando somente num campo teórico e estou desperdiçando esse dom, esse presente que a gente tem à vida. Agora vem o ponto, tá bom, então como, né, que eu faço para poder colocar intensidade na minha vida? Aí a gente precisa ter alguns discernimentos aqui. Existe uma coisa chamada virtude. Às vezes vocês já devem ter ouvido eu falar aqui, né, sobre virtude, né? Uma vez eu fiz uma live até falando: virtude não é porrete para ficar batendo na cabeça dos outros, né? Agora, para a gente colocar uma verdadeira intensidade que valha a pena na nossa vida, uma intensidade realmente que vale a pena para a gente escrever uma vida repleta de sentido, essa intensidade ela precisa vir ao lado, colada
com aquela que é considerada a maior de todas as virtudes. Isso não sou eu que inventei, não sou eu que estou falando, isso são pessoas lá, os próprios gregos, né? As próprias pessoas que vieram muitos e muitos anos escrevendo histórias, escrevendo, né, questões, inclusive da parte essa dos livros que a gente está falando, que permeiam, né, milhares de anos e vem sendo realmente um norte, um orientador na vida de muitas pessoas, que é esse elemento da virtude, que é a virtude da caridade. Mas essa palavra, às vezes, ela é um pouco confundida, né? Então eu vou especificar um pouco mais ela aqui para a gente possa entender como que eu consigo encaixar isso dentro dessa tal intensidade que eu estou falando, né? Quando as pessoas falavam da virtude da caridade, né, as três principais virtudes, né, na época dos gregos ali, Tomás de Aquino também depois, né, acabou também difundindo muito isso através dos estudos que ele fazia lá também de Aristóteles, e eles falavam que as três principais virtudes é a virtude do amor, da caridade, da fé e da esperança, né? Então essa virtude da caridade eles colocavam ali junto com a questão do amor, né? Então essa virtude, que é considerada a maior de todas, ela acaba naturalmente trazendo todas as outras para dentro da tua vida. Quando eles falavam de caridade, eles estavam falando sobre ser generoso, sobre colocar o amor de uma forma prática na tua vida. E aí por isso que a gente pode encaixar todas essas palavras em relação ao que a gente está fazendo na nossa vida, né? Porque essa intensidade da qual eu estou falando, que não é aquela intensidade do eu vou somente desfrutar, vou gozar aqui da vida sobre tudo que ela pode me proporcionar, é o contrário disso, é o que eu posso pegar da minha vida e colocar a serviço dos outros, a serviço da humanidade, a serviço do bem. É pegar esse dom que eu tenho e através dessa virtude chamada generosidade, chamada amor, chamada caridade, seja, sei lá qual é a palavra que fica melhor para você, e eu coloco atos práticos na minha vida no dia a dia, né? Somente a partir daí as outras virtudes começam a aflorar. Aí vem a virtude da justiça, a virtude da temperança, da prudência, da fortaleza, tantas outras. Um dia a gente pode fazer uma live somente para falar disso. Mas quando a gente fala dessa vida intensa, que no fim das contas vale a pena, é quando eu pego essa virtude, e aí a caridade ela é confundida muitas vezes com a coisa, é só caridade é aquilo que eu faço com o meu dinheiro, né, com as doações que eu faço. Não, a caridade, essa generosidade, esse amor, ele se dá nos nossos atos do dia a dia, em todos os instantes, em tudo aquilo que a gente faz. A gente pode, por exemplo, estar ali trabalhando e ser uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda o outro, que está ali fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Quando a gente está cuidando da nossa saúde, a gente está, de certa forma, a gente pode colocar esse elemento da caridade, porque se eu me torno uma pessoa mais saudável, eu vou ter mais energia para colocar a minha vida a serviço dos outros, no sentido de ajudar, de poder ajudar a melhorar a vida dos outros automaticamente também, né? Então eu posso olhar para o tempo todo para tudo aquilo que eu faço e colocar essa virtude da caridade na minha vida. Somente assim eu consigo colocar a verdadeira intensidade, e aí eu saio desse campo moral, né? Onde que adianta eu ficar me colocando como uma pessoa boazinha, né? Uma pessoa que segue as regrinhas ali, que fica ali apontando o dedo para os outros que não estão fazendo o mesmo que eu, se na minha vida, se nos meus atos, no meu dia a dia, eu não estou colocando esse elemento mesmo da caridade, de colocar minha vida a serviço do outro. Se eu sou um sujeito que só fica olhando para o meu próprio umbigo o tempo todo, só quero vem a voz, né? Aquela coisa, né? Tipo, vem a mim o tempo todo, né? As coisas que me dão prazer, as coisas que me tornam ali, entre muitas aspas, feliz, quando na verdade eu só estou pensando em mim e eu não coloco essa minha vida, né, esse dom, né, nessa intensidade, né, a serviço dos outros. E muitas vezes a gente não faz isso, muitas vezes a gente não coloca essa intensidade justamente por causa de um medo que nos ferra, que é o medo de errar. É isso que a gente precisa saber quando a gente vai colocar esse elemento da intensidade na nossa vida através da caridade. A gente não pode ter essa confusão. Não é uma caridade somente para que as pessoas fiquem nos elogiando, somente para que as pessoas nos vejam como uma pessoa boazinha. Isso ainda faz parte do segundo elemento. É uma intensidade do tipo assim, eu estou no mundo, eu estou na vida
eu vou produzir e eu vou buscar fazer o bem o tempo inteiro, né, para os outros através dos meus atos práticos, mas eu estou consciente que ao fazer isso eu me exponho e ao me expor eu aumento em muito as minhas possibilidades de errar. Ao saber que existe a possibilidade de errar, onde é que fica esse elemento moral ali no fim das contas? Eu não preciso disso, eu sei que eu sou um sujeito que se eu estou caminhando no mundo, que eu estou pegando a minha vida e colocando realmente a serviço dos outros, eu sei que eu vou estar passivo de erro, eu posso errar, vai acontecer muitas vezes de errar, porque isso é sinal que eu estou vivendo, sinal, se existe um tipo de erro é porque eu tenho um alvo onde eu estou querendo acertar e aí nesse meio do caminho eu não consegui um resultado ou outro que eu queria. Somente se confronta com esse tipo de situação as pessoas que estão realmente fazendo algo da sua vida. Aquela pessoa que parou ali no campo moral, no conjuntinho de regras, de apontar o dedo dos outros, essa pessoa pode ficar tranquila, ela nunca vai errar, ela nunca vai cometer nenhum tipo de erro, porque ela não está caminhando para lugar nenhum, ou seja, ela não colocou o elemento da intensidade na sua vida. Então, aqui a gente pode juntar vários pontos, então, né? Primeiro, esse elemento da intensidade, ele precisa ser direcionado para algo nobre, para algo bom, que é esse elemento da generosidade, da caridade, que muitas vezes as pessoas confundem. Se eu me tornar um sujeito assim, então eu vou estar sendo um bobão, porque eu vou estar só pensando nos outros e a minha vida eu estou deixando de lado. Meu Deus, essa é a maior de todas as confusões que pode existir na tua vida, aquela velha história que eu falo, quer se tornar uma pessoa interessante. Torne-se uma pessoa interessada, e para a gente ser uma pessoa interessada, a gente precisa parar de ficar olhando somente para o próprio umbigo, a gente tem que olhar aquilo que a gente pode fazer de bem na vida, e na vida a gente vai estar sempre se relacionando com os outros, né? Então é assim que a gente se coloca no mundo, a gente pode olhar para esse mundo apaixonadamente, né? Sendo generoso, sendo caridoso, colocando esse elemento do amor, não aquele amor romântico, né? de Hollywood, né? É aquele amor que no fim das contas é uma previdência privada, eu estou fazendo algo porque eu já estou pensando no retorno que esse algo pode me dar, não, é aquele lá, eu vou fazer porque essa é a minha natureza fazer, e aí os resultados que eu vou colher disso eu não sei, eu somente estou vivendo, e ao viver a gente sabe que a gente tendo essa intensidade, a gente vai estar passivo do erro, né? Então, poxa, né? Então a gente vivendo dessa forma, nessa intensidade, a gente consegue finalmente usar esse dom que foi nos dado, esse presente chamado vida, e olhar para o mundo de uma forma apaixonada, colocando a nossa intensidade no dia a dia. Machado, mas o mundo não é o inimigo do homem. Vá pra porra com esse papo, né? Que falam por aí, o mundo é o inimigo do homem. Porra, Deus, principalmente pessoas, né, mais religiosas, né, que confundem no fim das contas o que é religião, que não olha a religião de uma forma prática, ficam nessa, né? O mundo é o inimigo do homem, né? Porra, né? Se o próprio Deus fez o mundo e disse o mundo é bom, por que eu vou ficar nessa coisa de moralidade dizendo não, que o mundo é mau? A gente tem que estar pautado dentro desse mundo, usando essa nossa vida que nos foi dada, se apaixonando no mundo. O problema é que a gente se confunde, às vezes a gente acha que o mundo está ali para atender os nossos prazeres, a gente acha que o mundo tem que nos fazer coisas por nós, quando é justamente o contrário. A vida passa a ter esse verdadeiro sentido quando a gente entende o contrário. Eu estou no mundo para fazer algo, eu que vou fazer algo pelo mundo, e aí a gente começa a conseguir ter essa paixão, esse elemento de intensidade todo o santo dia, quando eu coloco a minha vida realmente na busca por isso, né? Então a gente precisa fazer esse esforço, né, para não ter esse medo de errar, e ao mesmo não tendo a nossa vida pautada nesse segundo elemento ali moral, que aí o sujeito vai caminhar no mundo, muitas vezes ele se confunde, ele acha que eu só vou agir se eu for um sujeito iluminado, ele pensa, eu tenho que ser eu vou ser o Buda, eu vou ser um santo, eu vou ser Jesus Cristo. Poxa, nós somos humanos, nós somos falhos, agora o que a gente faz com a nossa vida é que faz a diferença. E aí quando a gente caminha nesse elemento é que finalmente a gente começa a poder de fato, né, se educar. Esse é o tipo de educação que a gente no fim das contas precisa buscar, né? Se a gente fica naqueles dois primeiros elementos do intelectual e da moral, a gente não coloca essa intensidade, e se a gente não coloca essa intensidade, a gente está sendo no fim das contas um avarento, né? Um avarento não, o pior avarento não é
aquele que fica mesquinhando a questão do seu dinheiro, né? Esse aí ainda é tranquilo. O problema é quando tu se torna um avarento com a tua vida, quando tu não quer se gastar colocando a tua vida de uma forma útil. Esse é o pior tipo de avareza. Não caia nisso. Não pegue a sua vida e desperdice ela no lixo. Não faça isso. Esse é o pior tipo de avareza, né? É uma metáfora que eu fiz num vídeo, que eu coloquei um corte uma vez, né? Que triste seria, né? Uma vela que fica ali guardada na gaveta, né? E não cumpre o seu papel, né? Uma vela, ela foi feita para aquecer, ela foi feita para iluminar. Só que olha que doido que é, né? Uma vela, quando ela aquece, quando ela ilumina, ao mesmo tempo ela vai sendo gasta. Imagina a vela, não, eu vou me economizar aqui, eu não vou me gastar, eu vou ficar aqui parado e não vou colocar intensidade na minha vida. Pronto, que sentido vai ter? Que tristeza vai ser uma vela lá guardada na gaveta, né? A mesma coisa o sabonete, né? Que quanto mais ele perfuma, quanto mais ele vai ali cumprindo a sua função, mais ele vai sendo gasto. Imagina um sabonete que fica dentro da gaveta e que não é usado para nada, ele não serviu para nada. É uma metáfora em relação à nossa vida também. Se a gente não se gasta, se a gente não coloca intensidade na nossa vida, se a gente não se coloca à prova, servindo, aquecendo, iluminando, expandindo o nosso coração, né? Perfumando muitas vezes, né? Metaforicamente falando, a vida dos demais, a gente também está guardado dentro da porra de uma gaveta e não está fazendo nada com isso. Não seja esse sujeito que fica só ali no campo intelectual. Eu li 12 livros esse ano, olha só que maravilha, como eu sou um sujeito bom. Eu sou um sujeito moral, eu tô aqui, né, só cumprindo as minhas regrinhas, eu coloco o cinto de segurança, eu não bebo álcool, eu não faço nada, né, da minha vida, mas eu tô aqui só apontando o dedo para a vida dos outros que estão fazendo diferente de mim. Não seja esse sujeito. Tem esses elementos na sua vida, é bom você ser uma pessoa que busca o bem, que evita o mal, é bom você ser um sujeito também intelectual, que lê seus livros e tal, mas não pare nisso, coloque intensidade na sua vida, no seu dia a dia, seja gasto, não tenha medo de errar, desde que você esteja buscando viver através dessa caridade, desse amor, dessa generosidade de colocar a sua vida a serviço dos outros, não pelo que os outros vão te reconhecer, mas sim porque essa é a sua função, a minha função no mundo como ser humano, pegar esse dom, agarrar esse dom com as duas mãos que a gente teve, esse presente que a gente tem, que é viver, que vai acabar no fim das contas, e colocar realmente intensidade, servindo, sendo útil, sendo uma pessoa boa. Somente assim, meu amigo, minha amiga, para a gente estar se dirigindo para o final, somente assim a gente consegue cultivar um verdadeiro coração de carne, um verdadeiro coração vermelho, não uma uva passa. Se tu não faz isso, sabe como que vai se tornar o teu coração? Teu coração, tu não vai ter dentro do peito um coração de carne, tu vai ter dentro do peito uma uva passa, tu vai ter dentro do teu peito uma ameixa seca que fica amargurada porque ficou naqueles outros campos. Então somente esse elemento da intensidade vindo junto dessa ação generosa que faz no fim das contas, no fim das contas a única ferramenta educacional que vale a pena. Então, quando a gente fala de educação, lembremos, esse elemento ele é importantíssimo. Não fiquem só no campo intelectual, não fiquem só no campo moral. Tragam esse elemento de intensidade para a sua vida e assim a gente realmente vai ganhando sentido, assim a gente ordena as nossas virtudes e a gente coloca realmente um coração de carne no lugar, no centro onde ele precisa estar. Não adianta eu ler todos os livros se eu não tenho isso, uma virtude de generosidade para ordenar o que esse conteúdo dos livros vão fazer na minha vida. Não adianta eu buscar regras morais se eu não tenho esse elemento de generosidade para conseguir ordenar isso na minha vida. Então busque essa intensidade, essa generosidade, e assim, dessa forma a gente coloca essa intensidade na nossa vida, tá bom, meus amados? Essa foi a nossa live número 123, né? Não tenha um coração de uva passa, um coração de ameixa seca, tenha um coração de carne dentro do seu peito, para que isso aconteça somente vivendo nesse tipo de intensidade da qual eu estava falando, tá bom, meus amados? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live número 123, compartilhem com mais pessoas, comentem lá embaixo depois
né, da postagem, o que fez mais sentido para vocês, compartilhem, comentem. E amanhã estaremos aqui para a nossa live número 124. Amanhã eu estou preparando uma live, show, seu Jorge, obrigado pela presença. Amanhã eu estou preparando uma live aqui voltada para um tema que muitas vezes vem ali nas caixinhas de perguntas, que é o tema da solidão, né? Não vou falar disso de uma forma triste, mas óbvio, sempre de uma forma aqui intencional, para que a gente possa utilizar esses temas para colocar em prática na nossa vida de uma forma boa, né? Que a gente possa viver realmente bem. Então, amanhã talvez, né? Porque acaba sendo uma live que eu preciso fazer uma pauta, um tema um pouco mais extenso, mas ao mesmo tempo tentar ali resumir ela para a gente não se prolongar muito aqui. Então, provavelmente amanhã este vai ser o tema. Então, para você que se interessa por essa coisa, né, que às vezes a gente chama de saudade, a gente chama às vezes de solidão, então combater esse tipo de solidão, né, que muitas vezes algumas pessoas falam disso filosoficamente, né, solidão é a ausência de si mesmo. Não é nesse sentido que eu vou entrar, vocês sabem que eu não faço isso aqui de uma forma filosófica, eu entro na forma prática para a gente realmente colocar isso na nossa vida de uma forma útil, de uma forma que sirva. Então prometo que amanhã a gente vai trazer esse tema de uma forma bem legal para a gente poder fazer isso se tornar útil na nossa vida, tá bom? Então espero que tenham gostado da live de hoje. Foi a nossa live número 123, agradecendo as presenças de hoje. Grazi Borba chegando na finaleira aí, uma pessoa muito especial na minha vida. Grande beijo para ti, seja sempre bem-vinda. Seu Jorge Oneron, Maureen Pinto, João Vitor Machado, Giza Machado, Tiana Knebel, André Braga, obrigado pela presença de todos. Amanhã estaremos aqui novamente então para a nossa live número 124 no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma ótima terça-feira a todas, a todos, e é isso. Grande beijo, tchau, tchau.